Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, aí empolgados, para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo que envolve o contexto de eletricidade, como a física trabalha dentro desse contexto de eletricidade. Beleza, gente? Então, de primeira, a gente pode comentar de fato que a eletricidade é o nome que se dá a um fenômeno, né? Que vai ocorrer entre cargas elétricas e corpos eletricamente carregados, né? Esse termo aí, ele também é usado para a gente referir-se, né, a uma grande área de conhecimento, como a física. Além disso, a gente pode aplicar diretamente, não é, a energia elétrica, né, como uma forma de energia que vai possibilitar realmente o funcionamento de inúmeros dispositivos elétricos. Então, a eletricidade permeia em todos os aspectos, né? E o interessante é que hoje a gente não consegue viver sem eletricidade. Estou aqui, ó, no computador, né? Estou gravando aqui essa aula para a gente e tudo envolve eletricidade. Então, né, isso começou muito antigamente. Tales de Mileto foi o cara que, né, que realmente iniciou com esses estudos da eletricidade, né, com o âmbar, fazendo a fricção, né, com uma lã, então uma pele de animal. Então, a partir daí ele foi descobrindo essas cargas elétricas. Então, dentro desse contexto, vou pedir que vocês acompanhem comigo agora três tipos de eletrização, né, bem importantes aí, que trabalham dentro desse entendimento da eletricidade, beleza? Simbora. A eletrização por atrito ocorre quando dois corpos inicialmente neutros são atritados, se eletrizam e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e outro com carga negativa. Já a eletrização por contato ocorre quando dois corpos, um eletrizado e outro inicialmente neutro, entram em contato. Nesse caso, o corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado. E por final, a eletrização por indução é quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro, nesse caso seria o induzido, acontece por simples aproximação de um corpo carregado, esse sim já seria o indutor, sem que haja contato entre os corpos. O induzido deve estar ligado à Terra ou a um corpo maior que possa lhe oferecer elétrons, ou que dele os receba um fluxo provocado pela presença do indutor. Estamos vendo, dentro desse contexto da física, a eletricidade, então a gente já pode observar outras características super, hiper, mega, ultra importantes dentro da física, que são os condutores e isolantes elétricos, né? Que na verdade são materiais elétricos que se comportam de maneira oposta, na verdade. Eles se comportam de formas opostas no que diz respeito à passagem de corrente elétrica. Então, enquanto os condutores eles vão permitir a movimentação dos elétrons, os isolantes eles vão dificultar essa movimentação, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai dificultar a passagem da corrente elétrica, certo? E é o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas, né, ou facilitam a sua passagem, que o isolante vão isolar. Então, é a mesma coisa, né? Então, isso vai acontecer em decorrência da estrutura atômica das substâncias, ou melhor, dos elétrons que os materiais apresentam na sua camada de valência. Então, essa camada de valência é aquela, né, que fica mais distante do núcleo atômico. A gente pode citar aí como os elétrons, né? Então, permeia justamente aí dentro desse contexto, né? Então, nós sabemos que a importância de um condutor elétrico, a importância do isolante, né? Nós sabemos que, por uma questão de segurança, o isolante elétrico ele, né, nos protege contra um choque elétrico, obviamente, né? Manuseando aí equipamentos eletrônicos com fios e tudo mais. Os isolantes eles vão ajudar realmente a gente aí a nos prevenirmos de um acidente, né? de um problema aí, um choque. Nós sabemos que choque provoca queimaduras, lesões graves, né? Até mesmo a morte. Então o isolante ele veio como
realmente aí facilitar, não é, o nosso manuseio, um manuseio com segurança, certo? Diante disso, já pegando o gancho dentro desse contexto, a gente já entra em corrente elétrica, né? No tópico de corrente elétrica. Nós sabemos que a corrente elétrica, tá, é um fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica, como elétrons, tá, são conduzidos pelo interior de um material de condução elétrica, tá, dentro aí de uma diferença de potencial elétrico, tá bom? A capacidade, né, de condução elétrica dos materiais vai depender diretamente da intensidade desse potencial elétrico, tá bom? Que vai ser aplicado posteriormente, bem como sua natureza, né, tendo material condutor, obviamente, certo? Eles são facilmente percorridos por essas correntes elétricas e esses materiais isolantes, eles vão obedecer grande resistência a elas. Então nós sabemos que uma corrente elétrica, certo? Ela é um fenômeno físico que vai realmente permear uma movimentação, o deslocamento entre os prótons e os elétrons. Nós sabemos que os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa, tá, pessoal? Então, diante desse contexto, do conceito, né, que nós vimos de corrente elétrica, eu quero que vocês também acompanhem comigo aqui mais outro esquema, tá, que eu preparei para vocês, onde nós podemos trabalhar os dois tipos de corrente elétrica, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Vem comigo. Uma corrente é considerada contínua quando o fluxo dos elétrons passa pelo fio do circuito sempre em um mesmo sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa, circulando no sentido do polo positivo para o polo negativo, se considerarmos o sentido convencional da corrente, ou circula do polo negativo para o polo positivo, se considerarmos o sentido da corrente dos elétrons. A maior parte dos circuitos eletrônicos trabalha com corrente contínua, sendo as pilhas e as baterias os melhores exemplos de onde encontrar esse tipo de corrente. Já a corrente alternada é caracterizada por um fluxo alternado no sentido dos elétrons. Nesse contexto, eles estão mudando de direção a todo momento. Estima-se que 120 vezes por segundo. Tal variação permite aos transformadores uma linha de transmissão receber energia elétrica produzida, permitindo que esta percorra uma maior distância. O problema com o sistema de corrente contínua é que nele não há alternância, não sendo aceito pelos transformadores e assim não consegue ganhar maior voltagem. Estávamos comentando sobre corrente elétrica, condutores isolantes, o que era eletricidade, né? Então, já caminhando aqui para outros patamares, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a resistência elétrica, né? O que seria essa resistência elétrica? Gente, a resistência elétrica é nada mais nada menos do que a capacidade do corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, tá? Mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada, tá bom? Então, dentro desse contexto, a gente já lembra de que o equipamento, o resistor, né? Os resistores dentro daquele circuito elétrico, nós trabalhamos muito sobre circuito elétrico, eles vão ajudar justamente a dar uma segurada nessa potência elétrica, né? Ele vai dar um equilíbrio dentro daquele circuito, tá? Vamos observar os dois, né, tipos, não é, de corrente que a gente pode trabalhar. Nós trabalhamos também, conversamos muito sobre esse tipo de corrente, né? Que a gente pode trabalhar com corrente alternada e em paralelo, né? Associação, né? Onde a gente pode estar trabalhando aí com associação em série ou associação em paralelo. Vamos observar e vamos entender como funciona esses dois circuitos, né? São circuitos simples, tá? Onde a gente pode estar trabalhando aí dentro dessas duas temáticas. Simbora! O circuito em série, também conhecido como ligação em série, é um circuito composto exclusivamente por componentes elétricos ou eletrônicos ligados em sequência, ou seja, possui apenas um ponto em comum entre eles. Sendo assim, a corrente elétrica será a mesma passando pelos componentes,
independentemente da quantidade. Já a ligação paralela, que também é conhecida como circuito paralelo, é um circuito composto somente por componentes elétricos ou eletrônicos ligados em paralelo, ou seja, possui dois pontos em comum, sendo que a corrente elétrica se divide proporcionalmente ao valor de cada componente. Pois é, galera, vamos agora para o cálculo, né? Já vimos toda a parte que envolve eletricidade, resistor, potência elétrica, né? Potencial, todas aquelas características que envolvem contexto de eletricidade, fio condutor, não condutor, né? Agora vamos aprender a calcular o consumo, tá? De um determinado equipamento, consumo de energia elétrica, tá certo? De forma mais prática. Olha só. Vamos fazer de duas maneiras. Nós vamos fazer o cálculo de consumo por dia e por mês. Nós vamos aprender a diferenciar isso aí, tá certo? Olha só. Primeiramente, estamos trabalhando com potência, potencial elétrico, potência, tá certo? Potência, a sua unidade de medida é em watts, tá certo? Unidade de medida, ela está em watts, ela é em watts. Então, o que é potência? Potência, gente, é a quantidade de energia, tá certo? Que determinado equipamento consome. Então, se você vê na sua casa, todo o eletrodoméstico que você tem em casa, ele tem uma potência, certo? Então, essa potência é a quantidade de energia consumida por esse equipamento, tá bom? Mas, vamos para cá, para a gente poder entender essa dinâmica, certo? Que ocorre aí. Digamos aí que, vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Como é que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar a TVzinha de LED, né? Uma TV de LED aí, digamos que ela tenha, né, uns 100 watts, tá certo? Vamos lá. Então, potência, né? Se ele quer a potência, então ele vem aqui, ó, né? 100 watts, tá bom? Então aquela TV, ela tem o que? 100 watts, TVzinha de LED, aquela coisa toda, né? Só que é o seguinte, aqui, não é? Quantas horas por dia, por exemplo, né? Uma TV ela é ligada, digamos que Ricardinho, né? Tem a sua TV e tal, e ele passa 5 horas por dia, né? 5 horas por dia assistindo a TV dele. E aí? Quantos quilowatts-hora Ricardinho consumiu nessa TV? Então, o que vai acontecer aqui? Então, 100 kilowatts vezes 5 horas sobre 1000. Então, nós vamos dividir, tá, esse valor aqui por 1000. Show? Vai ficar, né? Como é que a gente faz aqui? Multiplica, obviamente, 500, tá? Né? 100 vezes 5, 500. E nós temos agora a divisão por 1000. Bom, quando nós formos fazer essa divisão aqui, ela vai ter o quê? 500 dividido por 1000, 0,5 quilowatts hora, tá certo? Então, Ricardinho aqui, não é? Ele consome diariamente, utilizando essa TV dele, 5 horas diárias, 0,5 quilowatts hora nessa TV. Beleza, tranquilo, né? Que por dia, 0,5 quilowatts, mas a gente precisa agora ver como é que funciona, né, todo esse processo em reais agora. Então, o Ricardinho vai gastar quanto? Quanto é que o Ricardinho vai gastar por mês nesse equipamento, assistindo a TVzinha dele, né? Vamos ver como é que se faz.
Vem comigo. Então vamos lá. Cálculo por mês. Então nós vamos pegar a potência, beleza? Nós vamos pegar a potência. Essa potência é em quilowatts, tá certo? Essa potência é em quilowatts. Então, nós vimos lá no cálculo anterior que a potência é de 0,5. Tá bom? A potência está lá de 0,5. Como eu quero por mês, o que é que eu vou fazer? Vamos multiplicar aqui, ó, por 30, galera. Certo? Multiplicando 0,5 vezes 30, nós temos 15, tá? Beleza, mas acabou? É só isso e tal? Não. Quer dizer, fazer? Com esse valor aqui, você daí vai multiplicar novamente. Só que você vai multiplicar com o valor da tarifa da região, tá? Cada região ela tem sua tarifa de energia a ser cobrada. Se é uma residência é um valor, se é uma indústria é um valor, vai depender de cada setor. Se for uma área rural, então tem uma tarifa. Digamos que essa tarifa, ela, né, obviamente, né, o que é que vai acontecer aqui? Te valesse aí mais ou menos R$1,20, né? R$1,20. Isso aqui seria, né, a tarifa de energia, certo? Depois que tiver essa tarifa de energia, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter de fato agora, tá, o valor, quando eu vier aqui 15 vezes 1,20, nós teremos aqui no total, tá? Ele vai pagar dessa televisão aqui, tá certo? R$18, tá? R$18 por mês, olha só, né? Então vimos que a potência, não é isso? A potência energética, que é justamente o consumo, né, de cada equipamento, de tudo mais, ocorre nesse processo. Então, por dia ele gastava 0,5 kW, tá? KWh, e aí durante 30 dias ele gasta, é acrescentado obviamente na sua conta de energia um valor de R$18, utilizando aí durante 5 horas essa televisão. Tá certo, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tenham aprendido. Eu já vou lançar um desafio, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 equipamentos na casa de vocês agora, tá certo? E vão fazer esse cálculo. Eu vou querer o cálculo de consumo por dia e o cálculo de consumo mensal desse equipamento que você vai escolher. Vai ficar a seu critério, tá certo? Você vai escolher a seu critério e aí você vai me enviar isso aí lá na nossa sala Google, no formulário que eu irei postar lá, beleza? Tamo junto. Compartilha esse vídeo, espalha aí pra geral, dá teu like, tá? Dá aquela moral ao professor aqui. Tamo junto, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.